Fala, nação. O Flamengo apresentou o Léo Ortiz como a sua mais nova contratação e, para mim, a janela de transferências do Flamengo até aqui foi a melhor janela de transferências de qualquer clube do Brasil ou da América do Sul. Com Léo Ortiz, Matias Vinha e Nicolas de la Cruz, ninguém na América conseguiu se reforçar tão bem quanto o Flamengo. No meio do caminho tivemos alguns percursos, tivemos alguns problemas, mas no final das contas nós tivemos a melhor janela de todas, com 3 jogadores maravilhosos, com 3 jogadores muito bons. Mas não para por aí não. A partir do dia 1º de abril, uma segunda janela se abre. Essas janelas são para jogadores de clubes brasileiros que estão jogando os estaduais. Ou seja, o Flamengo terá a oportunidade do dia 1º de abril até o dia 19 de abril de contratar ainda mais um ou outro jogador que o Tite aprovar. O Flamengo busca hoje um meia que possa jogar de segundo homem de meio de campo, ou seja, de segundo volante, e de meia armador, que seja canhoto, e procura também por um ponta direita. Então ainda são 2 as contratações que o Flamengo pode tentar, pesquisando e procurando dentro dos certames regionais Brasil afora. O celeiro de jogadores de São Paulo é um celeiro onde o Flamengo crava seus olhos para poder descobrir algum novo Paulinho, quem sabe. Estou falando do Paulinho do Corinthians, não. Estou falando do Paulinho, que veio do 15 de Piracicaba para o Flamengo ganhar a Copa do Brasil de 2013. Com certeza todos vocês hão de se lembrar. Mas não é só aqui no Brasil que o Flamengo está de olho, não. Para a base do Flamengo, o Flamengo mantém um dos seus scouts lá na Europa. Ele está observando alguns campeonatos de categorias menores para, quem sabe, o Flamengo poder trazer algum brasileiro que está lá fora ou mais algum jogador europeu ou africano. O Tiola, por exemplo, sai de um desses torneios internacionais que o Flamengo por lá estava olhando e traz o moleque para cá. O moleque arrebentou outro dia aí. Então o Flamengo ainda pode nos reservar algumas surpresas. Mas, voltando a falar da equipe profissional do Flamengo, dia 18 agora, 18 de março, vai haver o julgamento antidoping do Gabriel Barbosa. Ele será julgado pelo SJD, Superior Tribunal de Justiça Desportivo, -AD, antidoping, que é diferente do STJD normal que a gente acompanha, porque se trata apenas de situações antidoping. O resultado da coleta do Gabriel, realizada em abril do ano passado, foi negativo. Então, ele não está respondendo por doping. Um caso diferente, por exemplo, de Paulo Guerreiro. Vocês se lembram bem da situação envolvendo o ex-atacante rubro-negro. Ele vai responder por ter atrapalhado a coleta, por não ter permitido que a coleta fosse feita da maneira correta. Ao negociar com os advogados do Gabriel, o STJD-AD deu para ele 2 alternativas. A primeira, ser julgado aqui no TJD e depois ter o direito de recurso no STJD, ou ser julgado direto no STJD e, caso condenado, ter que apelar direto ao CAS, que é a instância máxima do futebol mundial. O Gabriel optou por ser julgado direto pelo STJD, para recorrer no CAS. Vou explicar para vocês por quê. Se ele é julgado no TJD, Tribunal de Justiça Desportiva AD, ele ia ter que passar pelo processo de recorrer ao STJD, que é o superior, para só depois poder ir ao CAS, que é o tribunal maior, a Corte Superior do Esporte no mundo. Ou seja, o processo dele ficaria mais lento. Então o Gabriel optou em ser julgado direto no STJD. Então não cabe mais recursos aqui dentro do Brasil. O que o STJD-AD definir no dia 18, uma segunda-feira pela manhã, o Gabriel vai ter que correr atrás, se não for inocentado, no CAS.
que é o Tribunal Superior Desportivo no mundo. É a Corte Superior do Esporte no mundo. Acima do CAS, não há mais ninguém. Bom, se condenado, o Gabriel tem que parar imediatamente. Ele é suspenso imediatamente. Julgado no dia 18, no dia 18 ele já não pode mais cumprir com a prática de ser jogador de futebol. Isso se aplicarem a ele uma sanção suspensiva. Pode ser que de alguma maneira apliquem a ele uma sanção disciplinar financeira. Se não for assim, vai ser suspensão de 2 a 4 anos que ele tem que começar a cumprir imediatamente ao veredito aplicado no dia 18. E aí, pessoal, a janela do dia 1º de abril ficaria mais importante do que nunca no Flamengo. Acabei de falar que o Flamengo procura por um meia canhoto nos estaduais Brasil afora. Mas pode ser que o Flamengo procure também por um atacante pelos certames regionais Brasil afora. Caso o Gabriel venha a ser condenado no STJD-AD aqui, como ele vai ter que parar imediatamente a prática do futebol para poder recorrer no CAS, e aí, gente, não é uma coisa rápida. Vocês viram o que aconteceu com o Paulo Guerreiro? A correria do Guerreiro para poder jogar a Copa do Mundo, todo aquele trâmite, foi um parto para o Guerreiro conseguir resolver o seu problema. O Flamengo vai precisar de outro atacante, porque no mesmo dia 18, só que aí na parte da noite, o Flamengo vai conhecer o seu grupo na Libertadores da América. E aí o Flamengo já vai ter um prazo para inscrever os jogadores que vão jogar a fase de grupos da Libertadores. Meus amigos, nós já estamos com a baixa do Gerson. O Gerson não deve jogar a fase de grupos da Libertadores da América. Se sofrermos a baixa do Gabriel, ainda que ele venha mais à frente a ser inocentado, a ter a penalização abolida no recurso no CAS, ainda assim vai levar um certo tempo e o Gabriel pode ficar fora da fase de grupos da Libertadores, sim. É importante dizer também que esse tipo de julgamento que o Gabriel vai passar, ele é extremamente sigiloso. Dependendo do resultado, nem se traz à luz a divulgação do nome do atleta. Tudo era para ter transcorrido em sigilo absoluto, como acontece com atletas o tempo todo. Só que no caso do Gabriel, alguém vazou. Mesmo assim, o julgamento será sigiloso. A divulgação vai interessar a equipe do Gabriel, caso ele seja inocentado ou não, porque o caso já vazou. E ele vai precisar cumprir suspensão caso não seja inocentado. Então eles vão ter que divulgar. Mas o prejuízo que isso pode causar à imagem do atleta, e que já está causando a imagem do atleta desde então, é grande. Por isso que geralmente não se divulga o nome daqueles que passam por esse tipo de julgamento. Porque, afinal de contas, deu negativo o exame do Gabriel. Existem pessoas dentro do tribunal antidoping que querem levantar, inclusive, a dúvida se o Gabriel realmente testou negativo ou não. Porque o resultado do exame está lá, negativo para qualquer substância ilegal. Mas a maneira como a coleta foi feita não permitiria que o resultado fosse 100% verídico. Então os caras vão tentar levantar que as práticas que o Gabriel tomou naquele dia inviabiliza o resultado do exame aqui. É claro que os advogados do Gabriel vão falar que todos os outros exames que ele fez, e ele faz muitos, ele cai no doping direto, deram negativo, por que esse não daria? Mas o Gabriel deu mole. A maneira como ele lidou com a situação levantou uma brecha para que isso fosse suspeitado a respeito dele. Bom, o Flamengo pode ter que correr no mercado para poder buscar um atacante para substituir o Gabriel, em caso do Gabriel acabar sendo julgado culpado nessa situação. E é por isso também, e principalmente por isso, que o Flamengo ainda não tocou a renovação contratual do Gabriel. É por isso ainda
que o Gabriel não botou a boca no trombone sobre a renovação contratual dele. É por isso que o Gabriel está quieto no banco de reservas, porque sabe que tem toda uma situação que ele tem que esperar para saber o que vai acontecer. Conversando hoje com o dirigente do Flamengo, ele fala que ele teme muito o que vai acontecer no Flamengo depois do dia 18 de março. Por quê? Porque se inocentado for, ele, dirigente, acostumado a lidar com o Gabriel nos últimos 6 anos, está com medo de qual Gabriel vai reaparecer. Se vai continuar esse Gabriel manso, calmo, tranquilo, ou se o verdadeiro Gabriel, e aí quando ele diz a mim verdadeiro Gabriel, ele diz baseado em atitudes que o Gabriel tomou durante todos esses 6 anos dentro do Flamengo. Ou se o verdadeiro Gabriel vai vir à tona. E aí preocupa-se muito com o trabalho do técnico Tite. Por enquanto, o Gabriel tem sido exemplar. Dado algumas situações aqui, outras acolá, por exemplo, internamente ele foi chamado a atenção de não ter ido buscar a medalha na premiação da Taça Guanabara, conversaram com ele internamente, mas isso já foi um pouquinho da amostra dele, do tamanho que ele tem, a amostra dele para alguns, do tamanho que ele tem e de como ele vem sendo tratado internamente, não com desrespeito, não, mas sendo relegado a segundo plano dentro do Flamengo, num atleta que tem muitos títulos conquistados pelo título, que já teve a sua importância gigantesca, comprovada até mesmo pelo Zico, que já o chamou de príncipe, e nós também. Então há um receio geral sobre como o Gabriel sairá disso no dia 18 de março, caso inocentado. Há uma expectativa de uma ala dentro do Flamengo, inclusive, que ele seja punido, porque para essa ala, o melhor seria ele ser punido. Obrigaria o Flamengo a não renovar o contrato com ele, a nenhum outro clube pegar o Gabriel, porque afinal de contas, ele está sendo punido com um contrato com o Flamengo. Então nenhum outro clube poderia contratá-lo até ele resolver seu imbróglio. O Flamengo ganharia tempo pra caraca para poder procurar outro atacante e sair meio que dessa teia que virou o Gabriel dentro do Flamengo, englobando essa situação de obrigatoriedade de tê-lo no elenco. Essa não é a minha opinião. Eu estou repassando a vocês aquilo que eu conversei ao longo do dia de hoje e achei bem pertinente abordar esse tópico aqui com vocês, justamente por essa questão envolver a saída, ou não, né, daquele que foi talvez um dos maiores ídolos recentes do Flamengo. Há que se esperar o dia 18. A vida do Gabriel vai se desenrolar a partir do dia 18 de março. Essa era a informação que eu queria trazer para vocês. Qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários que eu ou o Matheus iremos esclarecer para vocês. Eita gripe braba, tamo juntos, nação. Fiquem com Deus, eu amo muito vocês. Saudações rubro-negras.